Fala galera, bem-vindo ao Poker PHP, se torne mais PHP e hoje estamos no PHPilot episódio 16. Estrutura de dados, condicional e set, empty e snow. Galera, primeiramente antes de começar o vídeo eu gostaria de agradecer as mais de 5.000 visualizações que a gente tem neste momento no Poker PHP. Muito obrigado ao pessoal que tem acreditado no projeto. Vamos continuar aí. Cada semana com 3 vídeos, como a gente está fazendo. Vamos continuar na batalha, galera. E muito obrigado pela presença de vocês. Então, o que tem para hoje, Pokémon? Hoje a gente vai falar sobre variável nula, sobre a função snow, sobre a função isset e sobre a função empty, aplicando isso em condicionais em PHP. Vamos lá? Então vamos lá, galera, nosso episódio 16.php, tá? E vamos falar um pouco sobre os temas de hoje. Então, primeiramente, a variável nula no PHP é uma variável que não possui valor nem tipo. O tipo dela é exatamente o tipo nulo. Okay? Então, como é que a gente define uma variável nula em PHP? Vamos definir uma variável nula. Ela recebe o valor null. Tá? Pelas PSRs, a variável nula ela é toda em minúsculo. Tá? Então, iremos escrever a variável nula em minúsculo. Vamos dar aqui, então, um var dump na variável nula para entender que tipo de retorno que a gente tem. Então, se a gente der um PHP no episódio 16 aqui, a gente vai ver que ela é do tipo null, ele vai nos retornar um tipo null. Beleza, gente? Então, a primeira funçãozinha que a gente vai tentar aplicar aqui, né, na condicional é a snow. Então, eu vou ter lá no condicional, né? Beleza? Eu tenho aqui a variável nula, tá? Daí eu tenho aqui minhas especificações do if. Beleza? Aí eu tenho aqui o else. Então, se a variável nula não for verdadeiro ou falso, né? Se isso for verdadeiro ou falso, eu vou, sei lá, vou criar aqui uma variável auxiliar que é igual a true. Vamos só retornar true e false mesmo. Aí eu dou um echo na variável auxiliar, né? Aí o contrário, se a variável for false, né, ela vai tornar false aqui pra mim. É só pra gente entender mais ou menos como é que funciona. Então, então variável nula recebe null, então se variável nula true, se não false, beleza? Então PHP episódio 16, ele vai dar false. Por quê? Como a gente falou, a variável nula, ela não tem valor e ela não tem tipo, né? Ela tem um tipo nulo lá, tá? Tem o tipo dela é nulo. Então, ela não tem tipo básico, melhor explicando. Tipo, ela não tem valor, não tem tipo básico. Ela é uma variável de tipo nula. Então, quando você dá um if numa variável nula, ela vai te retornar false, ok? Então, existe uma função que verifica se uma variável é nula ou não, tá? Então, a função, ela se chama snow. Então, a função snow, ela vai verificar se a variável é nula ou não. Então, snow, variável, se a variável for nula, true, se não, false. Okay? Então, se a gente fizer isso aqui e der um PHP episódio 16, vai retornar true, por quê? Porque a variável é nula. Tá? Então, se a variável tiver outra, né? Vamos ver se a variável, uma variável qualquer aqui, ela tiver qualquer outro valor que não seja null, né? Vamos colocar aqui um valor igual a 1. Então, aqui tem aqui a variável snow, né? Então, se a variável, a gente colocar aqui uma variável qualquer no snow, né? Vamos falar que essa variável qualquer recebe valor 1. Então, se a gente colocar uma variável qualquer no snow, tenha qualquer valor numérico, por exemplo, ela tem que dar false aqui, né? Porque ela possui valor. Por outro motivo, se eu, por acaso, colocar uma variável que não existe, essa variável qualquer aqui, por exemplo, vou colocar um nome qualquer que não existe a variável. Se eu for rodar o PHP, ele vai me dar um notice falando que a variável qualquer é uma variável não definida, ok? Embora ele retorne
true, porque essa variável qualquer, como ela não é definida, ela não existe, e uma variável que não existe, ela é nula, né? Então, o is null ali bate true, ok? Beleza. Então, o primeiro ponto é a variável nula e o is null. A segunda função é a is7, tá? Então, is7, vamos tentar com essa variável qualquer. Is7 quer dizer a variável existe e ela possui um valor, ok? Então, vamos supor, eu tenho aqui... Então, is7 variável qualquer, a gente viu que a variável qualquer não existe, ela não está definida aqui em cima, a gente pode ver. Deixa eu dar aqui um clear para a gente trabalhar melhor. Então, beleza, episódio 16. Da false. Mas olha que coisa legal. Quando eu dou um is null, ele me retorna um warning falando que a variável não está definida. Ou seja, a função is null, ela precisa receber uma variável que está definida, senão ela vai te retornar um warning. Embora ela realmente fala que ela é nula. Tá? E uma variável is7, quer dizer, a variável que a função is7, ela pode receber qualquer variável, independente se essa variável existe ou não. E exatamente ela vai fazer isso, né? Se a variável ela existe, se ela for setada, ela vai retornar true, se não vai retornar false. Então vamos colocar aqui, por exemplo, variável nula, né? A variável nula, ela existe e a gente setou ela como nula, beleza? Então tem aqui a variável nula aqui. Então, se is7 variável nula, ela está aqui setada. Vamos ver o que vai acontecer aqui nessa... Estranho, né? A variável nula deu false. Por quê? Porque o is7, ele além de a variável ser setada, ela existir, você atribuir um valor, esse valor não pode ser nulo, né? Então ela tem que ter um valor e tem que ter um tipo, tá? Tem que ter um valor e um tipo. Então, a variável sem valor, ela não é setada, não tem is7. Então, se a variável não existe ou não tem valor, o is7 ele dá false. Beleza, gente? Então, vamos colocar agora, por exemplo, a variável qualquer aqui. A variável qualquer, ele é um número, tá? Ele tem um valor, né? Ele tem um valor e ele vai retornar pra gente true, ok? Então, is7, a variável tem que ser declarada e ela tem que ter algum valor que não seja nulo. O nulo não é um valor, beleza? Então, o is7 é isso. E, obviamente, né, a gente tem, tanto do is null quanto do is7, a gente tem aqui a negativa deles. Então, né, a negativa deles vai ser false, como a gente já tinha falado anteriormente. Então, tem a variável null, tem a variável qualquer, vai ser 1. E tem a terceira função, é a empty, tá? A empty variável qualquer. Então, vamos colocar, por exemplo, uma variável qualquer, que é aquela variável que a gente tinha falado que ela não existe. Se eu der um empty na variável qualquer, quer dizer, a variável não existe. A variável não existe, ela não possui um valor. Se ela não possui valor, ela é vazia. Então, o empty é true nesse caso. Ok? Então, para uma variável que não existe, o empty vai falar true. Agora, vamos lá. Vamos colocar agora a nossa variável nula, né? Vamos colocar a nossa variável nula aqui. A nossa variável nula, dando PHP episódio true, ele também é true. Ela também é vazia. Então, se a variável nula, né? Se o empty receber uma variável nula, que é uma variável que não tem valor, ela também retorna true, ok? Então, se a gente colocar aqui a variável qualquer, né? Que essa variável qualquer, ela tem um valor 1 até, beleza? Ela vai me retornar false, exatamente, porque o 1 é um valor. Porém, se você usar o empty com a variável 0, né, o valor 0, o valor da variável 0, ele vai dar true. Ou seja, o empty, ele vai ser true quando uma variável não possuir valor, uma variável possuir um valor nulo, uma variável não for definida, uma variável receber 0 ou qualquer tipo de retorno sem valor, né? Vamos supor, por exemplo, se eu colocar aqui a variável qualquer como false, né? Ela tem um valor, tá? Só que quando eu dou um empty, ela me retorna true. Por quê? Porque elas são valores de negação ou valores de vazio, ou 0, ou tá?
Então, tem uma tabelinha aqui, tem um artigo muito bom, vou até mostrar para vocês aqui. Tem um artigo muito bom aqui do Virendas Tech Talk. Tá em inglês, tá esse artigo, e ele explica qual a diferença das três, né? Tá, então, o i7 ele vai retornar true só se a variável não for nula. O vazio ele vai retornar true se a variável for uma string vazia, se ela for falsa, se ela for um array vazio, se ela for nula, se ela for um zero ou qualquer tipo de zero, e se ela for uma variável que não seja setada, ou seja, se é uma variável que não existe. E o isNull, né? Ele vai dizer se a variável é nula, caso ela seja setada como nula em algum momento. E tem a tabelinha. A tabelinha ela é bem legal, porque ela fala o seguinte: se eu tenho uma string vazia, o i7 vai ser true, o empty vai ser true e o isNull vai ser false. Se eu tiver um espaço, o i7 vai ser true, o empty vai ser false e o isNull vai ser false. Se eu tiver a variável false, o i7 vai ser true, o empty vai ser true e o isNull vai ser false. Se tiver variável true assim você tem essa tabelinha aqui bem legal. Beleza, galera? Então, se você gostou do vídeo, dá um gostei. Se gostou do canal, se inscreva no nosso canal. E também acesse o nosso site, que é o pokerphp.com.br. Te espero no próximo vídeo. Um grande abraço. Até a próxima.